grupo para que os irmãos acompanhem. Então, primeiro encontro, Jesus com a mulher samaritana. O segundo encontro, a mulher do fluxo de sangue, durante 12 anos, gastou tudo, um desespero, mas ela acreditava, se eu tocar na veste de Jesus, vou ser curada, e ela foi. Semana passada vimos Zaqueu, o homem de pequena estatura, rejeitado na sociedade, mas ele subiu a árvore, viu Jesus, Jesus já dizia, é hoje que eu vou estar com você. E houve mudança, houve transformação. Hoje nós veremos em João capítulo 8, versos de 1 a 11, se você puder manter a sua Bíblia aberta, o Evangelho de João capítulo 8, de 1 a 11. Vamos ver esse encontro de Jesus que mostra a graça é maior que a condenação. A graça é maior do que a condenação. E é interessante, meus amados irmãos, porque nós vivemos em uma sociedade marcada por julgamentos. A gente julga fácil, rápido. As pessoas rapidamente são rotuladas pelos seus erros, seus fracassos, seus pecados. Basta aí um deslize pequeno, e aí você já é condenado nas redes sociais. Você já é bloqueado, você é desligado, né? Basta um pequeno deslize e no ambiente, por exemplo, de trabalho, você é removido, discriminado. Basta um pequeno deslize na família e o caos está completo. E por que não também dizer na própria igreja? A gente rapidamente vai rotulando as pessoas, rapidamente a gente vai julgando as pessoas. Muitos carregam cicatrizes profundas na alma, na vida, pelos erros que cometeram. E não é fácil, porque quando a gente vive cometendo erros constantes, a conta um dia chega. Pessoas que vão vivendo numa rota de colisão, uma hora o boleto chega, a fatura chega, e quando chega a gente fala assim, meu Deus, por que disso? Mas eu e você, provavelmente durante muito tempo, estivemos abrindo espaço, achando que isso nunca ia acontecer com a gente. Acontece com os outros, mas comigo não. A pergunta que nós precisamos responder hoje é a seguinte: o que acontece quando uma pessoa condenada pelos homens se encontra com Jesus? O que acontece quando a gente sente culpa, quando a gente sente remorso de algo que a gente fez, quando a gente sabe que a gente errou e a gente tem um encontro com Jesus? E no final eu quero mostrar um vídeo muito interessante, muito poderoso e muito abençoador. Em João 8, meus amados irmãos, o texto apresenta uma mulher que foi condenada, porque ela foi surpreendida em um adultério. Imagina, seu pecado era real, sua culpa era evidente, ela não tinha argumentos para se defender. Diante da lei, ela já estava condenada. Diante das pessoas, da multidão, ela estava sendo humilhada. Diante dos líderes religiosos aqui do texto, era apenas um instrumento deles para fazer uma armadilha para Jesus. É impressionante. Naquela manhã, essa mulher não imaginava outra coisa a não ser: eu vou ser apedrejada. Esse era o veredito, isso era que a lei de Moisés mandava. Uma mulher sendo pega em adultério deveria ser apedrejada. Talvez você esteja perguntando, mas são a mulher e o homem. O texto aqui de João não fala do homem, fala apenas, então somente da mulher. Mas a gente vai imaginando aqui, aquela mulher tinha certeza, vou morrer e vou ser apedrejada. Em vez disso, naquele dia, naquela manhã, aquela mulher foi agraciada por Cristo Jesus. Aquela mulher tinha sido arrastada, meus amados irmãos, para uma praça ali, em público, né? Ela foi envergonhada, ela não imaginava que poderia ser restaurada pela misericórdia de Deus. Enquanto os acusadores enxergavam apenas o pecado, Jesus enxergava que ela precisava de misericórdia e graça. Essa história nos ensina para todos nós, de alguma forma, eu e você somos parecidos com essa mulher pega em adultério.
Todos nós somos pecadores, eu sou, e você também, por mais que você diga, eu não, porque nós falhamos também, eu e você, nós merecemos a condenação, eu e você. Porém, o Evangelho revela algo extraordinário, transformador, tremendo. A graça de Jesus é maior do que a nossa culpa, é maior do que o nosso passado, é maior do que qualquer condenação. Nesse encontro de Jesus e a mulher adúltera, nós vamos descobrir que a graça não foi ignorada. Deus viu o pecado, mas também viu a necessidade daquela mulher. Então vamos pensar o seguinte: quando nos encontramos com Jesus, a condenação dá lugar à graça, a culpa dá lugar à transformação. Eu aprendo 3 coisas aqui. A primeira delas é: a religião sem graça condena. Repete comigo: a religião sem graça condena. E eu não estou dizendo graça de engraçado, é sem a graça de Jesus. Os versos de 1 a 6 diz assim, acompanhe: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Olha que cena incrível, irmãos. Jesus provavelmente passou a noite em oração, lá no Monte das Oliveiras, cheio da presença de Deus, cheio do que iria acontecer. Ele já sabia o que ia acontecer, ele sabia de cada detalhe do que iria acontecer. E aí ele se senta, começa a ensinar com autoridade. As pessoas com fome, vendo, ficam em volta. Não sei quantas pessoas, mas o texto diz uma multidão. Era muita gente. E de repente, os mestres da lei e fariseus, é muito interessante você estudar um pouco quem é fariseu, o que marca, mas eles trouxeram uma mulher pega em adultério. Não sei se era uma mulher de programa ou qualquer outra situação, não sei, o texto não deixa claro, mas o que é claro, que havia adultério. E eles disseram: olha, a lei, Moisés, nos manda, nos ordena apedrejar, e você, o que diz? Se a lei estava mandando, por que eles não estavam executando? Porque eles queriam armar uma cilada para Jesus. Se isso aconteceu com Jesus, meus amados irmãos, você acha que o inimigo não vai armar uma cilada para você? A cada dia, a cada momento, quando eu e você titubeamos, baixa a guarda, a armadilha do inimigo vem. Se você está lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, a tentação de Jesus, o diabo tentou 3 vezes, não conseguiu, e aí o versículo 11 diz que o diabo se ausentou até o momento oportuno. Quando a gente dá oportunidade para o inimigo agir, ele vem. Os fariseus não estavam interessados, meus amados irmãos, naquela mulher, em cumprir a lei. Eles estavam interessados apenas em acusar alguém que havia errado, que havia falhado, que até merecia, mas a preocupação deles é: nós vamos apedrejar, e a gente quer pegar Jesus nessa armadilha também. O que eu aprendo aqui, meus amados? Que a religiosidade sem amor destrói pessoas. Só estar numa igreja, só membro de uma igreja, não significa nada. Estar em uma função da igreja, quando o coração está longe, não significa nada. O que é religiosidade? Para vocês verem, a pessoa fala muito sobre a moral, mas a sua prática é diferente. Ele até crê, ele até acredita, ele até discursa,
mas a sua prática e a sua vivência não é igual ao que ele crê e fala. Ele julga, critica os outros de maneira excessiva, enquanto ignora os seus próprios erros e falhas. É mais ou menos 2 pesos, 2 medidas. Quando alguém que não é ele falha, é um peso, mas quando é a si próprio, o peso é diferente, a medida é diferente. Usa a religião, uma pessoa religiosa, usa a religião para obter vantagens pessoais, status social ou influência. Religiosidade demonstra comportamento muito diferente, dependendo de quem está observando. Olha, se é o pastor que está olhando, você cuida aí. Mas se é o João, se é a Maria, tranquilo, você pode ser você mesmo. Eu lembro muito bem, eu era pastor na segunda igreja que eu estava pastoreando, e eu vi por trás de um jovem que estava sentado na mureta, né, feliz de vê-lo, e cutuquei ele assim. O que aconteceu depois eu não esperava. Ele soltou um baita palavrão. Eu falei assim: meu filho, você aprendeu isso aonde? Na escola bíblica dominical? Ele ficou com vergonha, pediu perdão, mas eu aprendi que a boca fala do que o coração está cheio. Religiosidade utiliza argumentos religiosos para manipular, controlar, humilhar outras pessoas, não para abençoar, mas para controlar, humilhar, manipular pessoas. Religiosidade mostra pouca compaixão, empatia ou humildade, apesar de afirmar que esses valores são centrais na sua fé. É impressionante. Como é que eu aplico isso, meus amados irmãos, entendendo que a religião sem fé, ela só condena? Primeiro, eu preciso falar a verdade com graça e amor. Quando alguém está errado, e é só estudar Mateus capítulo 18, alguém errou, vai você até lá e fala com a pessoa. Ela não viu, chama o Rodrigo aqui, Rodrigo, vamos comigo, bora. Ele não ouviu, aí a gente tem que levar à igreja. É isso que a Bíblia ensina. Mas tem gente que é melindrosa, não sabe ouvir a verdade com amor, mesmo quando está errado. Às vezes a gente leva, e o Brasil é o número 1 no mundo de fazer isso, irmãos. Você fala com um americano, um canadense, um britânico, um australiano, você fala: olha, isso está errado. Ele falou assim: mas por quê? E ele argumenta, ele fala assim: é verdade, você tem razão. Tranquilo. O brasileiro já leva para o lado pessoal: você não gosta de mim, você não me apoia, eu não tenho valor. Irmãos, não é nada disso. Quando a gente está discutindo um tema, um assunto, a opinião é diferente sobre aquele tema. Mas gente melindrosa, quando erra, tem dificuldade até de ouvir uma orientação. Eu lembro muito bem, um discípulo, há muitos anos atrás, quando eu estava orientando e ele tentando justificar e tal, eu falei: meu querido, fica tranquilo, você não está nem maduro para ouvir uma chamada de atenção, fica tranquilo, continua fazendo. E ele continuou, e o desastre aconteceu. Precisamos falar a verdade, sim, mas com graça e amor. Segunda coisa que a gente precisa: o Evangelho restaura, não apenas acusa. O Evangelho fala que pecado é pecado, irmãos, não é desvio de conduta, é pecado, está errado, é pecado. Chama o pecado pelo nome, ele tem a sua consequência, tem o seu resultado, mas o Evangelho sempre vai trazer uma proposta de restauração, de recomeçar, de perdão. É isso que eu aprendo. 2 perguntas para você refletir: você costuma julgar rapidamente os outros? Segundo, existe falta de misericórdia em seu coração e na sua fala? O tom de voz, a maneira como a gente fala, revela o tom de voz. Eu chamo os 3 T's, né? Mas o tom de voz, o time, no momento certo, às vezes não é o momento certo. Você guarda, segura, espera o momento certo. Porque às vezes, como diz Provérbios, a palavra dura suscita, levanta, libera ira, mas a palavra branda desvia
o furor. Às vezes você está certo, a pessoa está errada, mas na hora que você está usando para falar, é a hora errada, vai tudo por água abaixo. Vou dar um exemplo que não acontece aqui em João Pessoa, só acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com certeza. Imagina um marido e mulher tão brigados, e aí você quer resolver logo o assunto, e você vai lá falar, não, nós temos que conversar, e a pessoa não está querendo conversar naquele momento, e ela diz assim, olha, eu não tenho condições de dar uma resposta agora, mas você insiste, você sabe o que vai acontecer, mas eu também não posso, eu não tenho condições agora, daqui um mês, daqui uma semana, não, a palavra de Deus diz que não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira, é a palavra de Deus, irmãos, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso aplicar a palavra de Deus. Segunda verdade que eu vejo nesse texto, Jesus confronta o pecado de todos, repete comigo, Jesus confronta o pecado de todos, versos 7, 8 e 9 diz assim, verso 7, visto que continuavam a interrogá-lo, os fariseus interrogando a Jesus, Jesus se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Olha que coisa interessante, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu peguei ali do nosso jardim, essa pedra, deixa eu ver em quem que eu vou acertar aqui hoje, ninguém. Mas imagina, irmãos, atirar uma pedra, imagina, Lucas, uma pedra, você consegue até talvez se desviar, mas a lei dizia que você ia morrer de pedrada, não era uma só não. Eu comecei a parar para pensar quantas pedras seria suficiente para matar uma pessoa. Imagine a dor no corpo, na cabeça, os ossos, você sentindo quebrar, bater, meus irmãos, uma coisa terrível, cruel. E Jesus disse, olha, quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar. Eu imagino que cada um estava sedento para ver o sangue jorrar, mas o texto foi dizendo, que, e enquanto Jesus falou, ele voltou para o chão, começou a escrever. Alguns até comentam, que Jesus começou a dizer assim, Djalma, o seu pecado é esse aqui, ó. Léo, o seu é esse aqui. Genésio, o seu é esse aqui. Marcos, o seu é esse aqui. Ele começou a escrever. Não sei, alguns dizem, a Bíblia não diz isso. Mas diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus reclinou e começou a escrever. E o texto diz, os que ouviram foram saindo, talvez de mansinho, cabeça baixa. E o texto diz, começando pelos mais velhos, mais experientes, mais vividos, com mais conhecimento, um a um foi saindo de cena, até que ficou Jesus e a mulher. A verdade é que todos necessitam da graça de Deus, irmãos. Eu e você. Todos nós precisamos da graça de Deus. Porque às vezes a gente julga e depois que a palavra saiu, que a palavra foi pronunciada, já foi. O que eu aprendo isso? Primeiro, não somos superiores a ninguém. Ninguém. Filipenses capítulo 4 vai dizendo, inclusive, que primeiro seja você, depois eu. É isso que ele ensina, que eu dê a preferência para você, depois eu vou. Ninguém é superior às pessoas. Nós somos no mesmo padrão, irmãos. A gente diz lá em Mato Grosso do Sul, farinha do mesmo saco. Ou aqui vamos dizer assim, nós somos farinha da mesma mandioca, da mesma macaxeira, né? Aqui, farinha igual, não tem diferença nenhuma.
Segundo, precisamos de humildade diante de Deus. Muita humildade, meus amados irmãos. Você acha que você vai esconder alguma coisa de Deus? Não esconde, você esconde de mim, você esconde das pessoas, da família, do trabalho, da polícia, mas você não esconde de Deus. Você não esconde, de jeito nenhum. Primeira pergunta: você reconhece sua necessidade da graça de Deus? Porque quando a gente não reconhece, a gente continua na rota de colisão do mesmo jeito, a gente continua falando da mesma maneira, a gente continua pensando da mesma forma. Ninguém muda a gente, eu não mudo ninguém, mas o Espírito Santo, quando vê um coração quebrantado, ele fala assim: esse eu vou entrar, esse eu vou mudar. Aconteceu com Paulo. Segunda pergunta: você tem tratado pessoas com misericórdia? Lembre-se que às vezes você nunca usa de misericórdia. Um dia eles vão precisar dar um veredito sobre você. Qual vai ser o mesmo peso que vão atuar? Terceira e última coisa que eu aprendo nesse texto: Jesus oferece perdão e transformação. Repete comigo: Jesus oferece perdão e transformação. Versos 10 e 11 diz assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É interessante. Lembre-se que Jesus estava no templo ensinando. Era cedo. Lembre-se que havia uma multidão em volta de Jesus quando ele estava ensinando. E aí os mestres da lei, os fariseus chegaram, abriram espaço, mas havia uma multidão. E aquela mulher, no meio da praça, envergonhada, condenada ali, muitos que estavam ouvindo, talvez subiu aquele sangue nordestino, cabo da peste, falou assim: agora eu vou afora. E pegou a pedra. Muitos, com certeza todos os da lei de fariseus estavam lá com uma pedra, talvez escondido no bolso, na sacola, sei lá, alguém pegou, trouxe, mas as pedras estavam lá, prontas. Agora imagina a multidão olhando a armadilha sendo para Jesus. Alguns até falam: agora eu quero ver ele sair dessa, agora eu quero ver como é que Jesus vai sair dessa enrascada, dessa arapuca. E aí quando eles começam a ver um a um saindo, começar pelos mais velhos até os mais novos, e aí não ficou. Talvez até a multidão que condenava na mente, no coração, mas não falou, talvez muitos deles saíram dali. E aí Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus não aprovou o pecado daquela mulher, mas Jesus também não destruiu aquela mulher. Ele ofereceu uma nova oportunidade: vá e não peques mais. Aquela mulher não somente estava tendo a oportunidade de estar viva, mas pela primeira vez talvez na vida dela, a gente não sabe a vida que ela teve, quem a levou para viver aquele estilo de vida, mas pela primeira vez ela estava ouvindo uma palavra de misericórdia pública. Alguém que ao invés de condenar ela culpada, ofereceu misericórdia. Zacarias 4:6 diz assim: não é pela força. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, em algumas versões, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, às vezes você está lutando tanto, e eu desafio mesmo você, a me mostrar alguém que talvez está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está buscando em Deus, e ele não tem vitória, ele é vencido pela carne. Não, irmãos. Alguém que está orando, alguém que está jejuando, alguém que está lendo a palavra de Deus, alguém que está fazendo a vontade de Deus, ele está vencendo, ele está crescendo, ele está avançando. Mas eu também posso te mostrar pessoas que ora de vez em quando, lê menos ainda, busca direção de Deus menos ainda, e a carne está vencendo. Fala o que não deve, pensa menos ainda,
e é inconsequente nas suas escolhas e decisões. Como é que eu aplico isso? Em Cristo existe perdão. Tem perdão. Em Cristo há perdão. Quando a gente busca, entende, eu estava errado, eu preciso da graça de Jesus. Perdão produz mudança de vida, irmãos. Não é, perdão, está tudo certo, não. Perdão produz mudança. Eu não posso entender, compreender que alguém perdoou e continua caindo no mesmo erro, produzindo as mesmas falhas. Não existe isso. Duas perguntas. E aí o amado irmão Rodrigo pode preparar já o videozinho para nos ajudar. A primeira das duas perguntas é: você já recebeu o perdão de Cristo? Porque Cristo está pronto para te perdoar. Talvez você não está permitindo ser perdoado pelo Senhor. Você diz: não, o que eu fiz é imperdoável. O que eu fiz não tem como ter perdão, não tem escapatória. Não importa o seu pecado, não importa o seu passado, não importa a sua vida, importa o seu coração e a sua decisão de andar em Cristo. Segundo, há pecados que precisam ser abandonados. Não dá para andar com Cristo e viver erroneamente. Impossível. Não dá. Eu preciso cuidar daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo, das escolhas, da motivação do meu coração. A vida só é dura para quem é mole, irmãos. Quando a gente luta, a gente trabalha, a gente busca, a gente vai vendo vitória, vai vendo avanço em várias áreas da nossa vida. Mas antes de concluir, vamos ver esse vídeo para nós. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo, tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. É só para a gente ter uma ideia do que é a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus, o
último exemplo que a gente pode ver aí era o quê? Alguém que aprontou a vida inteira, mas chegou num determinado momento da sua vida, ele falou assim: não aguento mais, não dá mais. E ele tomou uma decisão. Ele se rendeu ao Senhor Jesus, aceitou a Jesus e mudou a sua vida por completo. A história da mulher adúltera nos conduz a uma verdadeira travessia de séculos, irmãos. Todos nós, em algum momento, somos como aquela mulher que estava ali na praça. Às vezes eu e você estamos segurando pedra para alcançar alguém, atingir alguém. Ora, nós estamos de joelho, onde todos estão olhando para nós, consciente da nossa culpa e da nossa necessidade de misericórdia. A religião sem graça continua produzindo em todos os lugares, e também aqui em João Pessoa, produzindo acusadores, aponta o erro dos outros, ignora suas próprias feridas da alma. Diante de Jesus não existem inocentes e acusadores. Diante de Jesus só existe pecadores que carecem, necessitam da graça de Deus. Todos, todos. Quando Cristo se inclina para escrever lá no chão, Ele lembra dos pecados que eu e você cometemos. Ele lembra dos nossos pensamentos equivocados, ilícitos, imorais, secretos. O Senhor vai percebendo a intenção mais profunda do meu coração, do seu coração. E Ele está a escrever lá para tentar talvez dar um tempo maior para você e para mim, para a gente dizer assim: meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Aonde eu estava com a cabeça para fazer e andar nessa direção? A última palavra, meus amados irmãos, não é de condenação, não pertence à condenação a última palavra para mim e para você. Você viu o vídeo? Aquele homem com um catatal de coisas erradas, mas a partir do momento que ele aceitou a graça de Jesus, ele foi salvo. Por isso que o nome é graça. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas Ele nos alcançou. O Senhor Jesus não vai relativizando o pecado e nem abandona aquela mulher. Ele confronta para curar, corrigir, restaurar, perdoar, transformar. E a voz do Senhor Jesus continua ecoando ainda hoje. Ele está dizendo: eu tampouco te condeno, vai, Djalma, e não peques mais. O Evangelho, meus amados irmãos, não me dá licença, permissão para eu continuar da mesma forma que eu vivia sem Jesus. O Evangelho não me autoriza a viver assim. Quem experimenta o perdão de Cristo não tem como permanecer preso ao passado. É liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A culpa perde a sua força, as correntes são quebradas, uma nova história começa a ser escrita em Cristo Jesus. A pergunta não é se nós temos pecados, a pergunta é o que eu e você vamos fazer com os pecados que nós temos. Nós vamos continuar justificando ou tentando esconder atrás da religião, ou nós vamos colocar os nossos pecados aos pés de Cristo Jesus. A cruz prova que o nosso pecado era grande demais, mas também mostra que o amor do Senhor, Deus, para comigo e para contigo, era muito maior e extravagante para Ele nos abandonar. Ele não nos abandonou. A graça é sempre maior do que a condenação, do que a culpa, do que qualquer outra história na nossa vida. Hoje, Jesus continua procurando homens e mulheres que querem largar a pedra, reconhecer os seus pecados e receber a graça de Cristo Jesus, que muda destino, que restaura vidas, que conduz à verdadeira liberdade. A condenação diz: aqui é o seu fim. A graça de Deus diz: aqui é o recomeço na sua vida. A gente encerra uma série de 4 personagens. Com quem você se identificou? Com a mulher samaritana,
Com a mulher do fluxo de sangue, com o Zaqueu, ou com a mulher que foi pega em adultério? Talvez em um ou mais casos, mas a resposta é sempre a mesma. Todos tiveram um encontro com Jesus, todos tiveram um impacto com a presença do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, obrigado, Senhor. Não existe limite para a tua graça. Não existe passado tão sujo, tão negro, tão perdido, tão vil, que o Senhor não possa transformar. Não existe coração tão bruto, embrutecido, que o Senhor não venha transformar. Não existe ninguém no universo que o Senhor não possa, através da tua graça, dar a oportunidade de um recomeço. Deus, eu não sei quantos ou quem precisa da graça do Senhor. Alguns talvez estão morrendo de sede como aquela mulher, indo ao poço no horário mais quente, para ninguém estar lá, mas ela encontrou Jesus. Talvez outros já gastaram tanto tempo da vida, tanta grana, como eu vi recentemente, gastei tanto, com besteira, errado, perdi tanto. Talvez outros, a saúde, a esperança, a desilusão. Talvez como a mulher aqui, pega em flagrante, não tinha como fugir, havia testemunhas. Ela sentia a culpa, a lei condenava, mas o Senhor achou e deu graça. O Senhor só quer homens e mulheres de coração quebrantado, que possam dizer: Senhor, que a tua graça me alcance, que a tua graça mude a minha maneira de pensar, a minha maneira de crer, a minha maneira de viver. Deus, não tem como ir para o céu só praticando atos religiosos. Eu posso ser batizado, eu posso ser pastor, eu posso pregar e ainda não ir para o céu. A palavra de Deus diz que quem vai para o céu é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Senhor é dono, é proprietário, é aquele que diz e que tem a palavra final. Salvador é aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por isso que Ele é nosso Salvador. Ele pagou um preço que eu não tenho como pagar. Ele nos livrou do inferno eternamente. E só o Teu Espírito Santo é que pode produzir o novo nascimento. Somente o Teu Espírito Santo pode nos dar uma nova mente, um novo coração, uma nova alma, um novo ímpeto para dizer: Senhor, essa pedra era para eu jogar em mim mesmo, mas eu escolho deixar tudo para trás e recomeçar em Cristo Jesus. Eu oro, Deus, que se alguém pela internet ou aqui presencial ainda não teve um encontro com o Senhor, que hoje deseje o Senhor, seja o dia que o Senhor escolheu para ter um encontro contigo, seja o dia para ter o seu coração transformado pela graça de Jesus. Talvez alguém afastado, talvez alguém tentando a sua força, pelo seu braço, pelo seu conhecimento, fazer o que é certo. Mas, ó Deus, isso tem limites. A razão, ela tem um limite. A nossa força tem um limite. Mas o Teu Espírito Santo é ilimitado. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Só o Senhor tem poder para transformar um coração amargurado, ferido, triste, em uma nova criatura. Faz isso, Senhor. Talvez alguém se reconciliando, talvez alguém dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Para ouvir do Senhor: mulher, ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai,
a tua fé te salvou. Obrigado, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor.